Pai Celestial. Pedimos Tuas bênçãos nesta manhã, que o Senhor possa vir também no nosso meio e nos alegrar enquanto nos regozijamos em torno da Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos em Teu nome. Amém, Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos ler a Palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7. Zacarias 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém, meus irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre o sangue prometido. E nós já temos bastante conhecimento através das Escrituras de como se deu a libertação do povo de Deus do Egito. Os irmãos podem se assentar. Desculpe, meus irmãos. E nós sabemos que quando Deus atingiu o Egito para a libertação do seu povo, que enviou um profeta, e que pragas foram enviados sobre eles, e que a última praga seria a morte dos primogênitos, e que para que o povo de Deus pudesse estar livre daquela mortandade que iria assolar o Egito, era requerido um sangue sobre o umbral de cada porta daquele povo, dos descendentes de Israel. Eles tinham uma mensagem de que Deus iria passar pelo Egito e que iria examinar as portas, e a porta que não estivesse manchada com sangue, com certeza haveria morte naquela casa. E nós vamos falar sobre o sangue prometido, porque aquele sangue que eles deveriam pôr no umbral da porta, Moisés esclareceu bem a eles que eles deveriam matar um cordeiro e comer a carne assada, e aquele sangue eles teriam que colocar sobre o umbral da porta e confiar que o livramento de Deus estaria com eles. Eles já haviam sido assolados por muitas pragas, e se Moisés estava dizendo que Deus assolaria aquela terra com a praga da mortandade, eles deveriam crer naquilo, eles deveriam crer naquele sinal, eles deveriam crer naquele sangue. Certo, meus irmãos? E foi o que eles fizeram. Na mensagem no sinal, parágrafo 49, agora aqui do que estamos falando, onde começamos, Deus está dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para você. O cordeiro para Israel ferido foi o sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Certo? Não adiantaria você tentar imitar o sangue e colocar qualquer outro tipo de tinta, mesmo que se aproximasse com a cor do sangue,
Deus saberia que ali era uma imitação do sinal, você pereceria. E hoje, quando nós aplicamos o sinal, Deus tem um sinal para nós hoje. Deus tem nos orientado através da palavra sobre um sangue prometido que nós devemos aplicar sobre o umbral da nossa porta, da nossa casa, da nossa vida. E tem que ser este sangue. Não pode ser outro tipo de oferta. Como que o irmão Brana fala na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para apagar o pecado de nossas vidas, que naqueles dois sacrifícios, um oferecido por Caim e outro oferecido por Abel, Abel por revelação ofereceu sangue, mas Caim, sem revelação, ele ofereceu também ofertas a Deus, mas não era o que Deus requeria. Deus requer hoje algo de nós. Nós não estamos vivendo lá nos dias de Moisés, em que nós temos que matar um cordeiro, animal literal. Mas mesmo assim há um sinal que é requerido de nós hoje. Há um sangue prometido hoje, do qual nós temos que nos apropriar e manchar a verga do umbral da nossa porta. Porque é o único sangue que Deus vai respeitar. Caim labutou durante o ano todo para cultivar as melhores frutas, diz irmão Branco. As mais viçosas, as mais bonitas, as menos atacadas pelos insetos. Ele trouxe e ofereceu sobre o altar. Talvez as pessoas são os melhores membros de igreja que existem. São aqueles que observam todos aqueles mandamentos sobre cultuar a Deus, sobre louvar a Deus, sobre como viver uma vida decente, mas se falhar em oferecer aquilo que Deus está requerendo de nós hoje, irmão Branco diz que Deus apenas virou as costas para o sacrifício de Caim. Eu creio que foi triste para Caim, quando todo o esforço dele não foi recompensado por Deus. Mas o que fazer se ele não tem revelação, se ele não veio da linhagem divina? Porque quem vai oferecer o sinal, quem vai expor o sinal, são só os eleitos de Deus. Somente os eleitos de Deus são capazes de oferecer a oferta requerida, o sangue requerido, o sangue prometido. Não adianta, meus irmãos, porque a revelação não é para todos. A revelação é para a minoria. A revelação é só para o povo eleito, é só para a linhagem divina, é só para aqueles que têm em si o sangue de Jesus Cristo. Vocês compreendem? 49, o sinal. Deus fez um sinal e o deu a Israel, e nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. Pois muito bem, o sangue foi aplicado, e como diz no livro de Êxodo, capítulo 12, veja, meus irmãos, tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras. E, meus irmãos, Êxodo capítulo 12, do verso 6 e 7, falando sobre matar o cordeiro: e o guardarás até ao 14º dia deste mês, certo?
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Irmão Branham diz na mensagem O Sinal, parágrafo 73, que o sinal, o cordeiro, era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. Então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. Mas o que o irmão Branham está falando para nós agora? Agora o irmão Branham está muito, muito além na frente. Agora já, irmão Branham está pregando e já passou o Velho Testamento e já passou até o verdadeiro sangue da redenção de Jesus Cristo. Já era tempo de outro sangue prometido. Vocês compreendem? Outro sangue. Por quê, meus irmãos? Porque esta afinidade com o sangue? Porque sangue é vida, como está aqui em Deuteronômio, capítulo 12, e versículo 23. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Por isso Israel era proibido de comer a carne com sangue, porque o sangue representa a vida. E aquele sangue no umbral da porta significava que uma vida foi tirada para que você pudesse estar protegido das pragas. E quando o sangue de Jesus Cristo é aceito e vem sobre nós, é o reconhecimento de que uma vida foi tirada para que nós possamos estar protegidos. Protegidos das doenças, protegidos dos males deste mundo. Certo, meus irmãos? E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E em Deuteronômio 16, verso 5, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Certo, meus irmãos? Agora está falando de uma comemoração da Páscoa para relembrar a saída do Egito e fazer o mesmo tipo de ritual que eles fizeram quando estavam no Egito, agora na terra prometida. Sacrificar um cordeiro, comer o cordeiro, mas o sangue tinha que ser aplicado. O sangue tem que estar exposto. E o que é o sangue? O sangue é a vida. É bom nós guardarmos isto, porque são três coisas: sangue, vida e nome. O sangue é a vida. O sangue é a vida. O sangue é a vida do animal. O sangue é a vida da palavra. Quando a palavra ela se faz carne, ela torna sangue. Quando a palavra se faz carne, ela se torna vida. Quando a palavra se faz carne, ela torna vida e ela tem um nome. Certo, meus irmãos? É Deuteronômio 12, 23. O sangue é a vida do animal. O sangue de Jesus Cristo é representado a sua vida sobre nós. Agora, meus irmãos, o sangue prometido. É como que quando Eva caiu e Adão caiu, Deus mesmo matou o cordeiro.
Mas aquilo estava apontando para o Cordeiro do Calvário, para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Certo? Mas ele teria que verter sangue, porque teria que extrair a vida dele. Mas como que eles matavam o cordeiro, mas a vida daquele cordeirinho animal, daquela ovelha, não podia voltar sobre o adorador, ensina o irmão Branco. Continuamente, ano após ano, eles tinham que ir a Jerusalém oferecer sacrifícios e matar um cordeiro e pôr suas mãos sobre a cabeça do cordeirinho enquanto ele balia com sua garganta cortada. E ele tinha que sentir, o adorador tinha que sentir a agonia que o cordeirinho estava sentindo enquanto ele punha sua mão sobre a cabeça do cordeiro e ele via o cordeirinho sofrendo e balido e morrendo, e ele estava se identificando que ele é quem deveria estar morrendo no lugar daquele cordeirinho. Era isso que Deus requeria. Mas o que aconteceu? Aquele sangue do Velho Testamento não apagava com os nossos pecados, não apagava com o pecado do adorador. No próximo ano, teríamos que voltar com um novo cordeiro para um novo sacrifício. Mas o que Deus fez? Deus prometeu que haveria um dia em que um sangue prometido poderia nos livrar uma vez por todas de todos os nossos pecados. E foi quando veio Jesus Cristo sobre a terra, o Cordeiro de Deus. Não foi o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que Paulo ensina no livro aos Hebreus, que Jesus Cristo, uma vez por todas, ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue e ofereceu expiação por nós. Nós que estávamos supostos a vir à existência e não podíamos existir até que este Cordeiro de Deus pudesse manifestar, meus irmãos. Nós que eu digo, nós do Novo Testamento, porque estes irmãos que estão aqui escritos na Bíblia, que existiram a partir do Novo Testamento, não poderiam existir sem que Jesus viesse à terra. Se porventura o Messias ainda não tivesse vindo à terra, nós não viríamos à existência, porque nossos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que estava na mão de Deus e que ninguém podia tomá-lo, porque Adão o perdera por causa da desobediência à palavra. Aí tem aquele processo do Velho Testamento com sangue de bodes e ovelhas que apenas cobria o pecado, que apenas escondia o pecado. Mas deveria vir um sangue prometido que quando tocasse no pecado, o pecado seria diluído de uma vez por todas. Como um cloro, ensina o irmão Branco. Como o cloro, quando bate na pequena mancha de tinta, aquela mancha se desfaz e volta de onde veio. É assim o sangue purificador de Jesus Cristo sobre nossa vida, quando ele encosta nos nossos pecados, aquilo que se desfaz e volta para Satanás. Não é isso bom, meus irmãos? Mas não. É isso bom, é bom crermos nestas coisas, é bom sabermos que quando o diabo vem querer nos acusar, nós tenhamos confiança neste sangue. Nós temos que ter confiança naquilo que Deus deu para nós. Nós temos que ter confiança que a enfermidade não pode nos derrubar. Mesmo que a gente morra, ela não pode nos derrubar, porque o sangue de Jesus Cristo já providenciou uma cura para nós. Porque lá do outro lado estaremos sem doença alguma. O que nos atormenta aqui não poderá nos atormentar lá do outro lado. Nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade, nenhuma doença, nenhum mal, nada disso estará do outro lado por causa do sangue de Jesus Cristo.
Certo, meus irmãos? Nenhum câncer, nenhuma oração para os enfermos. Meus irmãos, é o sangue prometido, o poderoso sangue da palavra, o sangue de Jesus Cristo. Mas veja, meus irmãos, irmão Brando ensina que aquela igreja recebeu o sinal, a igreja primitiva recebeu este sangue, recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a vida que estava em Jesus Cristo pôde retornar sobre os discípulos, porque agora havia sido morto um cordeiro que podia retornar sua vida sobre o adorador. Depois que Jesus Cristo veio, cessou o sacrifício, cessou a oferta dos cordeiros, das ovelhas, de bodes, de pombinhos. Por quê? Porque uma vez por todas aquele sangue veio e pôde apagar, desfazer com tudo. Certo, meus irmãos? Mas como que nós precisamos do sangue? Parece uma contradição, né, meus irmãos? Quando nós que cremos na terceira etapa, que pregamos que o Cordeiro saiu do altar de intercessão, e que conforme o Brando ensina, que quando os selos são abertos, o sangue cessa, o sangue intercessório cessa, e é hora de outro sangue. É algo que precisa ficar centralizado, porque o sangue é vida, e vida é um nome. Vida é um nome. Sangue é exposição da morte e tomada de uma vida, de um animal, mas ao mesmo tempo que aquele sangue está ali na ombreira da porta, aquilo está apontando para um nome. É Deuteronômio 16, senão, verso 6, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, mas no entardecer haverá luz. O lugar onde Deus escolheu para pôr o seu nome é o lugar onde foi escolhido para ser manchado com sangue. Mas aquilo estava apontando para um tempo onde não seria apenas uma mancha esquisita, mas um nome perfeito e bem exposto. 140, o único lugar provido por Deus para adoração. Vejam, meus irmãos, logo o sangue deveria ser posto no umbral das portas, e sabemos que o sangue era a vida do animal, certo, meus irmãos? Comereis somente a carne do sacrifício, porém o sangue no qual estava a vida deveria ser derramado, deveria ser vertido, deveria ser extraído do animal. O sangue deveria ser extraído, a vida deveria ser extraída. O sangue tinha que ser posto no umbral da porta da casa, certo? Vai pensando nos judeus fazendo isto lá no Egito, vai pensando dos nossos irmãos primitivos, e ao longo de 7 eras da igreja, eles extraindo o sangue de Jesus Cristo e pondo no umbral da porta. Quando eles eram perseguidos pelo nome de Jesus Cristo, eles eram difamados por causa do nome de Jesus Cristo, certo? Até a organização católica acabar com o batismo em nome de Jesus Cristo e batizar o povo apenas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo,
estava apagando o nome da verga da porta. Todos os crentes genuínos que sofreram por causa de um nome, sofreram por causa do nome de Jesus Cristo, sofreram por causa do sangue de Jesus Cristo, sofreram por causa da vida de Jesus Cristo que estava circulando em suas veias. Eu espero que vocês entendam, meus irmãos. O sangue tinha que ser posto no umbral da porta da casa, onde o sacrifício foi aceito. Glória! Meus irmãos, eu vou ler de novo porque logo o sangue deveria ser posto no umbral das portas. E sabemos que o sangue era a vida do animal. Vou pular um pedacinho só. O sangue era a vida do animal. E que é a vida? O nome. Ele pôs o nome da pessoa ali. Você está vendo? Sangue, vida e nome. Essas três coisas você pode escrevê-las num papel e pôr o sinalzinho de igual, sabe aqueles risquinhos um embaixo do outro? Sangue igual a vida igual a nome. É a mesma coisa. Põe sangue na verga da porta, é a mesma coisa que vida, é a mesma coisa que nome. Mas o tempo que nós vivemos hoje não é tempo de botar sangue na verga da porta. É tempo de expor o nome da vida, o nome desse sangue. Correto, meus irmãos? E quando é que viria o tempo em que nós exporíamos o sangue sobre a verga da porta, o nome sobre a verga da porta? No entardecer. Estou falando agora de um sangue que não é tão somente aquele sangue vertido na cruz do Calvário, mas eu quero magnificar, meus irmãos, com esta mensagem, magnificar aquele sangue vertido na cruz do Calvário, porque quando aquele sangue estava em carne, ele falou de um outro dia em que o sangue estaria na terra outra vez. Ele falou sobre sua segunda vinda, o mesmo sangue, aquele mesmo Jesus falou de sua segunda vinda, ou seja, num outro dia em que seu sangue estaria na terra novamente, em que ele seria cordeiro outra vez, e que nós deveríamos extrair deste cordeiro, desta palavra, uma vida. Extrair vida do cordeiro significa extrair o nome. Você não pode extrair o nome nos dias de Lutero, certo? Lutero não é nome de extração. Bom, você extrai o sangue e põe na verga da porta nos dias de Lutero, porque em Deuteronômio 16 não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Lutero é uma porta dada por Deus na quinta era da igreja, que o povo entrou perfeitamente por aquela porta e aplicou o sangue, mas ainda não era o sangue prometido. Vocês compreendem? Nos dias de Wesley, 85 sinal. Nos dias de Lutero, ensinou-se a crer. Nos dias de Wesley, a química do sangue. Porém, este é o último dia, quando o sinal é requerido. O sinal está sendo requerido hoje. O sinal, a vida. Meus irmãos, foi requerido nos dias de Jesus e é requerido nos nossos dias. É o princípio e o fim. É os dias do alfa e os dias do ômega. É os dias que Deus faz cessar aquele sacrifício. O dia que nós estamos vivendo é o dia de cessar o sacrifício intercessório do Senhor Jesus Cristo.
cessou o sacrifício de ovelhas e bodes, cessou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque temos um outro sangue prometido, uma outra palavra encarnada. Nos dias de Lutero, você faz como os irmãos lá do Velho Testamento, que mataram o cordeiro, que ofereceram o sangue sobre a verga da porta, mas aquilo ainda não era o suficiente. Você quiser ler essa mensagem, o sinal, você vai ver que irmão Branham diz que não era suficiente. Por isso, não se deu arrebatamento nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias pentecostais. Precisava vir um sangue prometido, precisava vir uma palavra encarnada, para que nós pudéssemos. E agora, meus irmãos, a coisa é mais perfeita, que não precisa matar ele na cruz, não. A mensagem ômega, a manifestação do Filho do Homem, conforme São Lucas 17 e 26 a 30, nos dias em que o Filho do Homem estiver sobre a terra novamente, não é dias de Calvário que ele vai ser açoitado e vai ser pregado na cruz para verter sangue. Não, aquilo já foi feito uma vez lá atrás. Agora é hora de você extrair um nome que ficou oculto durante esses milênios todos, um nome que esteve oculto e que Deus queria revelar ao seu povo e que não pôde revelar por causa do pecado. É hora de extrair desta palavra este sangue, este nome. É hora da extração de um nome que o mundo fica escandalizado. Não adianta, meus irmãos, que você olhar e ver lá atrás, nos dias do povo no Egito, você acha que os egípcios não ficaram escandalizados quando viram aqueles hebreus sujando a verga da porta com sangue? Aquilo era uma loucura para os egípcios. Qualquer outro visitante de qualquer outra nação que porventura estivesse passando pelo Egito e visse aqueles hebreus sujando a verga da porta com sangue, eles ficariam atônitos olhando, ficariam incomodados com aquilo, balançariam a cabeça, chamariam-nos de loucos. Eles fizeram a mesma coisa com os crentes que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje fazem a mesma coisa naqueles que creem na mensagem de William Branham, naqueles que creem na revelação dos trovões, naqueles que creem que a HAM faz parte do nome de Deus, que a HAM faz parte da vida de Deus, que a HAM faz parte do sangue de Deus. Vida, nome e sangue. Meus irmãos, é uma mensagem difícil. Não pensa que é fácil, porque a gente tem que centralizar as coisas e tem horas que uns querem levar para um extremo, porque Jesus é o sangue de Deus, porque veio de um nascimento virginal, e eles podem querer dizer que nós estamos fazendo a mesma coisa, querendo fazer a mesma coisa com William Branham. Não é desta maneira. Estou falando agora da palavra. Deus num homem, Deus em uma carne humana chamado profeta, Deus em carne, Deus usando pés, calçando sapatos, usando paletó, certo? O que é Deus? Deus sempre é um homem na terra. Deus era um homem quando visitou Abraão. Deus era um homem quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Deus desceu para conversar com Abraão, e Deus era um homem. Vai na Bíblia, Gênesis 18, Abraão viu aquele homem e se ajoelhou diante de um e disse: meu Senhor. Deus é um homem. Deus é um homem. E nós adoramos Deus neste homem. Deus não adoramos o homem, nós não adoramos o homem. É outra coisa que é uma linha, porque o povo crítico,
aqueles que não têm revelação, os oferecedores de maçãs, de pera. Eles dizem que nós vamos adorar o irmão Branham. Nós não adoramos o William Branham, nós adoramos Deus em William Branham. Porque é a Bíblia que manda. Deuteronômio 16, versos 5 e 6. Senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa. É onde nós estamos adorando a Deus. Nós não adoramos o lugar de adoração, nós adoramos a Deus no lugar de adoração. Certo, meus irmãos? É perfeito o entendimento. Mas o povo que não tem revelação descamba para um lado, menospreza o que Deus faz. É o que eles fizeram nos dias do próprio Deus encarnado, chamado Jesus. Eles mataram ele porque acusaram ele de blasfêmia, porque ele era um homem e estava se fazendo Deus. E era o contrário, era Deus que se fez homem. Certo, meus irmãos? Vamos ser mais rápidos aqui. O que é a vida? O nome. Ele pôs o nome da pessoa ali. Achega-te até a porta da casa e olha. Observe para ver que nome está escrito sobre a porta antes de bater o timbre. É muito bem que nós viemos com o nosso sacrifício para oferecer a Deus, antes de nós entrarmos no tabernáculo, antes de nós entrarmos na casa onde nós oferecemos o nosso sacrifício, nós olharmos qual o nome que está exposto ali, qual é o sangue que está exposto ali, que vida que está exposta ali, para ver se é realmente a vida de Deus. Eu não posso aceitar que, Jesus disse, se outros virem em seu próprio nome, estes vocês aceitarão. O povo aceita os homens que vêm em seu próprio nome, mas quando Deus vem em seu nome, o povo não aceita Deus. Você vê, quando você fala Branham, o povo não aceita Deus, mas se falar qualquer nome de qualquer outro pregador que está sobre a terra, eles aceitam. Igreja do pastor fulano de tal, é essa que eu pertenço. Igreja do missionário fulano de tal, essa é sim. O nome do homem, do fundador, que está ali, está expondo o nome daquele homem, está expondo a vida daquele homem. Mas eu quero pertencer a uma igreja que está exposta à vida de Deus ali. E nos dias finais, a promessa foi dada. Nos dias da voz do sétimo anjo, o cordeiro, que foi guardado por 14 dias, por 2 eras, 7 dias para os judeus e 7 dias para os gentios. Irmão Branham que ensina isso na mensagem também. É a hora de extrair o sinal do cordeiro. É a hora de extrair o sangue do cordeiro. 141, o único lugar provido por Deus para adoração. Agora, eu não queria me alterar, né, meus irmãos? Porque nós estamos em poucos e tal, então a gente podia conversar, mas não tem jeito. Agora estamos encontrando o lugar da adoração ali, através do sangue. Agora note você, o sangue sobre a porta falava o nome que estava sucedendo dentro. Ali, eles estavam no lugar de adoração. O cordeiro, a palavra. Certo? O terceiro selo, agora a palavra. Você vê, meus irmãos? A palavra. Quarto selo, 287, dessa tradução dos Estados Unidos, da Voz de Deus, né? Recusou-se a se arrepender e voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne. Recusar sangue
Recusar sangue é recusar Jesus. Não, recusar sangue é recusar Brana. Recusar sangue é recusar a mensagem do sétimo anjo. Porque foi quando a palavra se fez carne, a mensagem obra-prima 170, a palavra tem se tornado carne. A palavra tem se tornado sangue. Como ele prometeu em Lucas 17, Malaquias 4, e todos vêm. Recusar sangue é recusar Malaquias 4, recusar expiação é recusar São Lucas 17, recusar perdão de pecados é recusar Apocalipse 10. É o sangue de Deus, é o sangue prometido, é o nome prometido, é a vida prometida. Para encerrar, meus irmãos, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, ali está mostrando claramente a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra. Não, mas por ele, a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro, não chamado, ele disse não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ela não tem nome para dar, ela não tem vida para dar, a igreja não tem vida para dar, quem tem vida para dar é Ele, é Deus quem tem vida para nós. Agora o que irmão Brana está ensinando nesta mensagem, Jeová Jireh? Irmão Brana falou sobre o sacrifício de Abraão, de Gênesis 15, onde Deus apareceu numa visão para Abraão e mandou que ele matasse uma cabra, uma bezerra e um carneiro. Uma cabra, uma bezerra e um carneiro. E irmão Brana especificou que o carneiro foi o último a ser morto. Que a cabra e a novilha foram mortas antes do carneiro. As organizações foram mortas antes do carneiro. As denominações vieram antes do carneiro durante 7 eras da igreja. Lutero, Wesley vieram antes de Brana. O carneiro, o cordeiro, o sangue, a vida, o nome. Eu fico feliz com essas coisas. Vocês compreendem, meus irmãos? Então, ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, não pelo nome de Lutero, não pelo nome de Wesley, não pelo nome de pentecostais, porque estes não têm vida. Como os cordeirinhos do Antigo Testamento não tinham vida. Eles tinham sangue, muito bem, mas aquele sangue não poderia voltar sobre o adorador e desfazer a vontade de pecar. Mas até que veio um sangue, que veio uma vida perfeita, veio uma palavra manifestada que foi morta, e quando aquele sangue daquele homem chamado Jesus Cristo voltou sobre o adorador, eles perderam toda a vontade de pecar. Você compreende? Quando a vida de William Branham vem sobre nós, vocês entendem? Quando a mensagem de William Branham vem sobre nós verdadeiramente, quando nós aceitamos o novo nome é sangue prometido, novo nome é uma palavra prometida, novo nome é palavra encarnada. A palavra se fez carne em Malaquias 4. Se ela se fez carne, ela se fez vida, ela se fez sangue, ela se fez nome. E é novo nome. Meus irmãos, ele disse não chamado pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. É o nome que Deus não pôde revelar durante as eras da igreja, porque Ele prometeu que seria nos dias da voz do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, Ele revelaria seu novo nome. Seu novo nome estava nos trovões. Isso é perfeito, meus irmãos. Mas quando isso? Depois de 14 dias. Quando isso? Depois que as eras terminassem. Quando isso? No entardecer. É exatamente a hora em que nós estamos aí vivendo.
Se bem que o entardecer já foi para o tempo americano, já era para eles terem aplicado o sangue, era para eles terem aplicado o sinal, era para eles terem aplicado o nome, era para eles deixarem suas denominações e olhar para o tabernáculo branco, olhar para aquele homenzinho, sem aparência, sem cultura, que não era milionário, mas que era o sangue prometido. Era a palavra prometida, era o cordeiro prometido. Deus pegou e reservou isso para os dias da voz do sétimo anjo, porque ele mesmo, na aparência de Jesus, não poderia voltar à terra. Quando ele subiu, ele voltou à forma original de coluna de fogo. Então, quando retornasse nos últimos dias, como ômega, porque ele disse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o meu sangue é alfa e é ômega. O irmão Branco disse que ele não falou nada do meio, então ele estava aqui como vencedor, esperando finalizar as eras para poder pisar na terra. Apocalipse capítulo 10, e a palavra se tornar carne e sangue, e nós termos um sangue prometido. Meus irmãos, ele tomaria um povo dentre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome, levariam o seu nome, certo? O povo predestinado, eleito, a noiva, é chamada pelo nome dele. Oh, que coisa! Por que temos isso então? Um gentio levaria seu nome. Tem que crer em William Branham. Tem que crer em William Branham. Eu fico nervoso, é porque eles não creem em William Branham. É como que tem que crer na Bíblia, tem que crer em Jesus Cristo, tem que crer no apóstolo São Paulo, tem que crer na doutrina dos apóstolos, mas o povo não crê, o povo ri da doutrina dos apóstolos, o povo ri do apóstolo São Paulo, o povo ri sobre Jesus Cristo, o povo ri sobre a palavra de Deus, e eles seguem o curso da denominação, não importa a eles o que diz a Bíblia, eles seguem as tradições denominacionais. É a mesma coisa que tem acontecido com o povo da mensagem. Eles não importam com o que está na mensagem, eles se importam com suas tradições. Eles são tradicionais. Eles vão à igreja, eles dão dízimo, eles dão oferta, eles cantam bonito, eles se vestem bonito, mas eles não creem na palavra, eles não têm fé, eles não têm revelação, eles não oferecem o verdadeiro sangue prometido. Eles oferecem maçã, oferecem pera, oferecem melancia, menos o sangue. Deus quer que você ponha a mão na cabeça deste cordeiro, ponha a cabeça na mão de Branham aí, mas ele revelou os trovões para você. Entenda agora na sua mente, Deus fazendo um trabalho num homem, para nos beneficiar, o cordeiro sendo sangrado para nos beneficiar. E não é o meu nome que tem que influenciar, não é o nome de nenhum outro pregador, é o nome Branham. É o que se extrai desse cordeiro. Não é isso, certo? O sangue é sangue, vida, nome. O que se extraía do cordeiro? Sangue. É vida, que é nome. É o William Branham que ensina isso. O que é a vida? O nome. Um gentio levaria seu nome. O carneiro, a semente real veria isso, semente real veria. Vocês não podem ver Malaquias 4 acontecendo, o irmão Branham falando, restaurando de volta a fé original, a palavra de Deus. Certamente vocês podem ver isto. Nós temos que fazer isto mais claro. Deixe aquela denominação ir, homens, voltem para aquela palavra. E a voz do último dia, e o sinal do último dia, é para mover o povo de volta à fé original. Malaquias 4 disse assim: de volta para a palavra, e ele era a palavra, não ela. Ele, amém? O nome do Senhor Jesus, o novo nome do Senhor Jesus,
é Brana. Não poderia ser diferente, porque foi Brana que revelou os selos. Brana estava com o livro aberto no Monte Pôr do Sol. Brana estava em Jeffersonville, revelando todos os selos, os 7 selos. E homem nenhum podia tomar o livro, diz esta Bíblia. Anjo nenhum podia tomar o livro. E como é que eu vejo Brana com o livro na mão? É porque é Deus, é Ele, é o Cordeiro, é a palavra prometida. Vocês compreendem, meus irmãos? Meus irmãos, o título da mensagem está no 3º selo, também da tradução da Voz de Deus. Eu ia ler, vamos 109, 110. O verdadeiro sangue humano, como seria o de seres humanos, tornou-se Deus encarnado. Sem sexo, virgem, nascimento virginal produziu isso. Agora, a palavra de Deus, a promessa, tornou-se sangue e encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. O sangue dos touros e bodes e assim por diante. Eu vou, meus irmãos, já para o 115. Quando a verdadeira palavra prometida manifestou-se em Jesus Cristo, o qual provou ser o Filho do grande Criador, Deus, e vindicou-se Ele próprio como a palavra viva de Deus. Ufa! Que coisa! Ele provou que ele podia pronunciar a existência de coisas. Não há um ser humano nem nada no mundo que poderia fazer isto. Não existe nada na terra que possa criar. Como é que ele provou que ele era a manifestação de Deus, a palavra prometida? Ele provou quando ele pronunciava e coisas vinham à existência. Eu fiquei pensando, porque São João 14:12 diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, maiores fará. E irmão Branham está falando que ele provou que era, porque ele podia pronunciar a existência de coisas. E pelo que nós vemos na Bíblia, Jesus nunca trouxe nada à existência. E a prova de que ele era é quando ele pronuncia e as coisas vêm à existência. Deus no princípio disse: haja, e houve. Haja animais, e houve. Falou a palavra para a existência das plantas e elas vieram. Quem fez isso? Deus. Mas quando Cristo veio, isto provou que Ele era o Criador. Ali estava o sangue que tinha sido prometido. Certo, meus irmãos? O sangue prometido. E nós sabemos que São João 14:12, quando Jesus prometeu que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e maiores faria, cumpriu na vida de William Branham. Cumpriu na vida de William Branham. Irmão Branham fala na mensagem Shalom 101. Você notou quando ele foi transformar água em vinho? Ele tomou água primeiro, uma substância já criada, e a tornou em vinho. Quando ele deu a comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu e distribuiu e multiplicou a criação. Ele tomou um pão de uma vez, que uma vez era trigo, feito pão, partiu e pendurou e distribuiu para o povo e voltou de novo, criação multiplicada. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria, mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos. Certo, meu irmão? Vocês conhecem a história da criação dos esquilos? Quando William Branham nada havia caçado e precisava de esquilos, Deus falou com ele: quantos você quer? Onde você os quer? William Branham disse: eu quero ali, perto daquela árvore de sicômoro, onde os esquilos não vão. E um esquilo apareceu. Mostrou que ele era
o sangue prometido. Palavra e as coisas vêm à existência. Meus irmãos, era esta pequena meditação que queríamos deixar para os irmãos. Amém? Nosso Pai Celestial, obrigado por este bom tempo que tivemos na Sua presença. Esperamos que o Senhor continue a nos abençoar o pastor João Bispo, que está lá em Franca com o nosso pastor, e à noite terá culto em Franca, Senhor. Abençoa eles, abençoa a nossa viagem para nos encontrar amanhã com eles, e todos estes irmãos que aqui estão. Guarda-os, leva-os em paz e dê alegria aos seus corações. É o que te pedimos em teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos.